Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal e depois de várias perguntas que vocês me mandaram aqui nos comentários do YouTube e também lá no meu direct no Instagram, hoje eu vim gravar uma aula para a gente comentar sobre a fase do ciclo de alta da taxa Selic em que a gente se encontra. Nós estamos perto do final, do pico de elevação da taxa básica de juros ou ainda a taxa Selic vai subir um pouco mais? É momento de se investir em pré-fixados ou investimentos de renda fixa pós-fixados? E tesouro direto? Marcação a mercado. O comportamento que as taxas dos títulos públicos tiveram nos últimos dias indica que ainda é um bom momento de entrada em títulos públicos para obter ganhos com marcação a mercado? Ou será que a gente já perdeu esse timing, esse grande momento de entrada? É exatamente sobre isso que eu vou vir falar aqui hoje com vocês na análise exclusiva que eu preparei, mas não sem antes te dar um recado muito importante. É o seguinte, nos próximos dias 7 e 8 de setembro, eu vou fazer uma sequência de 2 aulas gratuitas aqui no YouTube para a gente analisar juntos o mercado financeiro, perspectivas futuras e possibilidades de ganhos de marcação a mercado. Se você então quer aprender, se tornar um craque expert em marcação a mercado e saber exatamente o que você deve fazer nos próximos meses, no final, reta final de 2023, com relação aos seus investimentos de renda fixa, se inscreve nessa imersão gratuita que se chama Jornada do Tesouro, que eu vou fazer então nos próximos dias 7 e 8, pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. É 100% gratuito e só vai ter acesso a essas aulas que eu vou fazer quem tiver inscrito então pelo link que vai estar aqui embaixo, tá bem? Dito esses recadinhos, vem aqui comigo na tela do meu computador para você, junto comigo, fazermos uma análise completa da fase do ciclo de alta da Selic em que a gente se encontra e como que a gente então deve posicionar os nossos investimentos de renda fixa a partir de agora. Vem comigo. Bom, pessoal, então no momento em que eu gravo essa aula, 8 de agosto de 2022, esse daqui é o cenário em que a gente se encontra, né, com relação à nossa taxa básica de juros da economia. No último dia 3 de agosto, a taxa Selic sofreu mais uma elevação de 13,25 para 13,75, chegando a um patamar muito próximo ao pico de taxa de juros que a gente teve entre 2015 e 2016, que a gente chegou a ter taxa Selic aqui no Brasil em 14,25. Então, a gente começou um ciclo de alta da taxa básica de juros, da nossa taxa Selic, em 2021, inicinho de 2021, engrenamos um ritmo muito forte de elevação da taxa básica de juros. Para quem não sabe, a Selic ela foi elevada sucessivas vezes, né, entre 2021 e 2022 pelo nosso Comitê de Política Monetária para conter os índices inflacionários IPCA e GPM, que ficaram muito acima das metas e totalmente fora do controle das expectativas do Banco Central. Então, para ser forçado a segurar essa onda inflacionária que nos atingiu em cheio, sobretudo no ano passado, 2021, o Banco Central, por meio do Copom, aumentou rapidamente a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, e hoje a gente se encontra então com uma taxa de juros de 13,75. E o maior impacto de uma taxa Selic em constante elevação na economia é aumentar as taxas de rentabilidade dos investimentos de renda fixa. Para vocês terem uma ideia, há 1 ano e meio atrás, a gente encontrava títulos do Tesouro pré-fixado, por exemplo, com taxas de 6, 7% ao ano de rentabilidade, enquanto hoje a gente tem taxas superiores a 12%, que inclusive há poucas semanas chegaram a 13,5%. Impacto em grande parte, né, dessa variação, dessa elevação da nossa taxa básica de juros da economia. E agora então, com uma Selic tão alta, 13,75, será que a gente vai ter mais aumentos de taxas de juros agora pela frente? Ou será que o Banco Central vai se acomodar com uma taxa de juros em um patamar já tão elevado, o que vai então com certeza mexer, impactar diretamente nos nossos investimentos de renda fixa? E é exatamente essa resposta que eu vim responder aqui para vocês e que o Copom já nos deu sinais na ata da última reunião que ele fez. Se vocês digitarem no Google ata reunião Copom e buscar a reunião do último dia 3 de agosto, que foi a última reunião que o Copom fez, né, para aumentar a taxa Selic de 13,25 para 13,75, vocês vão ver uma ata e nos itens 19 e 20 vai estar escrito exatamente o que eu trouxe aqui para vocês. Então eu fiz um destaque, né, trouxe um excerto dessa ata do Comitê de Política Monetária que foi divulgado no dia 3 de agosto. E é muito importante, pessoal, vocês lerem aqui comigo a primeira linha, né, as 2 primeiras frases desse item número 20, que está lá na ata do Copom. E são essas 2 linhas do item 20 da ata do Copom que nos dão notícias do que o Copom pretende fazer com relação à nossa taxa de juros e que nos dá, então, indicativos do que vai acontecer com os nossos investimentos de renda fixa nos próximos meses. Então, leia aqui comigo. O Copom
ele sinalizou aqui, ele optou por sinalizar que vai avaliar a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude na próxima reunião, com o objetivo de trazer a inflação para o redor da meta no horizonte relevante. Então, o que o Copom disse para a gente? Que ele talvez vai avaliar, né, nos próximos 45 dias se haverá uma necessidade de ajuste residual de menor magnitude na taxa de juros. Ou seja, talvez tenha mais um ajuste, isso não é certo. E se tiver, vai ser um ajuste residual, ou seja, gente, final, né, e de menor magnitude. Se nessa reunião do dia 3 a gente teve um aumento de meio ponto percentual, então se tiver mais um aumento, e será um aumento final, será de 0,25. Ou seja, o Copom está sinalizando para a gente, com essa frase que eu acabei de ler aqui junto com vocês, de que a gente está no final, claro, de ciclo de alta da Selic. E o Copom então sinalizou que ele vai parar de subir a nossa taxa básica de juros da economia. E isso, pessoal, atingiu em cheio os mercados na primeira semana de agosto. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui para o canal explicando, né, de uma forma bem resumida o que aconteceu, né? Depois que o Copom divulgou que essa ata, as taxas dos títulos do Tesouro Direto despencaram, em grande parte elas despencaram porque o Copom deu sinais, então, de que ele vai encerrar essa política contracionista, essa política de elevação de taxa Selic. E isso fez, então, com que as taxas dos títulos públicos, apesar do Banco Central ter aumentado a taxa de 13,25 para 13,75, isso fez com que as taxas dos títulos públicos caíssem de uma forma muito, muito contundente. E aí muitas pessoas me perguntaram assim: Sofia, então com o fim da alta da Selic, isso quer dizer que a gente agora perdeu o timing de entrada nos títulos públicos? A gente não vai conseguir mais fazer marcação a mercado? Porque de lá para cá, os títulos públicos caíram demais, as taxas despencaram e a gente então não vai conseguir mais ter taxas tão boas quanto a gente teve nas últimas semanas, sobretudo nos 15 últimos dias do mês de julho. E não é bem assim, pessoal. Vem aqui comigo na parte de preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto para a gente ver o que aconteceu. Estou aqui com vocês na parte de preços e taxas dos títulos do Tesouro Direto, que é a parte aqui do site do Tesouro Nacional que mostra pra gente, né, quais são os títulos públicos que estão sendo oferecidos para nós, pessoas físicas, no Tesouro Direto e quais são as respectivas taxas que estão sendo praticadas nesse momento. Taxas, inclusive, pessoal, que oscilam, tá, em todos os dias úteis, inclusive mais de uma vez dentro do mesmo dia. É comum a gente ver, inclusive, essas taxas oscilando 3 vezes dentro do mesmo dia. E no momento aqui em que eu gravo essa aula, 11 de agosto, as taxas para os títulos pré estão em torno de 11,97 para o 2025 e 12,11 para o 2029. Já em títulos IPCA, a gente tem a taxa de IPCA mais 5,55 para o Tesouro 2026, IPCA mais 5,89 para o Tesouro IPCA 2035 e 2045. Se a gente vier aqui mais abaixo, no histórico de preços e taxas, e a gente olhar o histórico das taxas praticadas nesses mesmos títulos nos últimos dias, a gente pode ver que, por exemplo, com o Tesouro Prefixado 2029, olha o que aconteceu com as taxas nos últimos 30 dias. E isso aqui foi, em grande parte, impacto, né, dessa fala que eu citei para vocês do Copom, de que ele vai colocar fim ao ciclo de elevação da taxa básica de juros. Olha aqui, a gente tinha taxas na segunda quinzena de julho em 13,59, 13,58. E as taxas foram caindo drasticamente e hoje elas estão sendo negociadas abaixo de 12%. E se o Copom falou que não pretende aumentar significativamente a nossa taxa básica de juros na próxima reunião, será que então a gente perdeu o time, o momento certo de entrada nos títulos públicos para comprar com as maiores taxas, esperarem elas caírem e a gente obter ganhos com a marcação a mercado? Não é bem assim, pessoal. Não é só porque nos últimos 30 dias as taxas caíram de 13,59, 13,58 para algo próximo a 12% agora no momento em que eu gravo esse vídeo, que as taxas não vão voltar a subir e que ainda não há espaço para marcação a mercado. E gente, há muito espaço sim. Isso porque, pessoal, se a gente pegar os preços e taxas, né, de outros títulos que estão sendo negociados há mais tempo no mercado, como o Tesouro Prefixado 2024, se a gente for olhar, né, pouco mais o que, pessoal? Pouco mais, né, de um ano atrás, a gente tinha taxas dos títulos prefixados sendo negociados a 6,5%. Então, em fevereiro de 2021, não tem tanto tempo assim, a gente tinha, por exemplo, o Tesouro Pré 2024 sendo vendido a taxa de 6,5%. E de lá para cá, pessoal, as taxas só foram aumentando. Então, mesmo que hoje as taxas não estejam mais em 13,5% para o Tesouro Pré 2029 e estejam em algo em torno de 12%, vocês conseguem perceber se nos próximos anos a gente tiver um contínuo ciclo de queda da taxa básica de juros e também das taxas dos títulos do Tesouro Direto, que a gente vai conseguir obter ganhos com a marcação a mercado, mesmo que a gente não tenha conseguido
conseguido pegar o topo das taxas que a gente tinha no Tesouro Direto sendo praticados há 15 dias atrás. E isso pensando, agora eu voltei para o título do Tesouro Pré-2029, para o gráfico de taxa, e isso pensando, pessoal, num cenário mais conservador em que a gente suponha que as taxas não vão voltar a subir. Algo que também pode acontecer, né? Conforme a aula que eu coloquei aqui para vocês na sexta-feira da semana passada, eu vou inclusive deixar aqui nos destaques, eu expliquei, né, o principal componente que movimenta as taxas dos títulos públicos, que não é propriamente a Selic, mas sim os juros futuros. E se a gente tiver algum elemento, algum componente de risco que vem agregar no nosso cenário econômico nas próximas semanas, certamente essa taxa, que agora está aqui humilde, perto dos 12%, ela vai voltar a subir, abrindo espaço, então, para a gente obter ganhos maiores ainda com a marcação ao mercado, né? Visando a vender nossos títulos daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, quando as taxas de juros estiverem significativamente menores. Então, ainda é momento, sim, de entrar em títulos públicos, de começar a comprar títulos do Tesouro Direto e, sobretudo, títulos do Tesouro Direto pré-fixados. Isso pelo seguinte, pessoal, se você faz aposta, por exemplo, no Tesouro Pré-Fixado 2029, que dentre esses títulos que a gente tem aqui, é hoje o mais adequado dos títulos pré-fixados para se fazer marcação a mercado. Hoje, esse título está com uma taxa de 11,98 e ele vai vencer só lá em 1º de janeiro de 2029. Imagine que você compra, então, ele hoje com essa taxa, vamos arredondar para uma taxa de 12%, e que daqui a 3 anos, 2 ou 3 anos, essa taxa ela caia para 6 ou para 7%, voltando para o patamar de taxas que a gente tinha no final de 2020 e início de 2021. Você quer ver o quanto você pode ganhar com a marcação a mercado? Você pode fazer isso por um simples cálculo aqui pela própria calculadora de rentabilidade do Tesouro Direto, que eu vou mostrar aqui para vocês. Se a gente vem aqui e escolhe o título do Tesouro Pré-Fixado 2029, esse que a gente estava conversando agora há pouco, vou colocar aqui a data de investimento hoje, dia 12, vou colocar o valor investido, vou colocar aqui, por exemplo, R$10.000. E vou colocar a taxa de rentabilidade, 11,98, que é a taxa que está sendo praticada no momento. A gente não paga a taxa de administração para investir em Tesouro Direto, né, pessoal? Vocês são investidores espertos, sabem disso. Imagine, então, que a gente resgate esse título daqui a exatos 2 anos. 12 de agosto de 2024, imagine que nessa época as taxas elas consigam cair a algo próximo a 7% ao ano. Se a gente clicar aqui em calcular, você vai conseguir obter exatamente a informação de quanto você vai ganhar com a marcação a mercado num título desse. E se você investir R$10.000 hoje e concretizar um cenário de marcação como esse, que é provável de se acontecer daqui a 2 anos ou em um período aproximado como esse, você consegue ter uma rentabilidade líquida, pessoal, após descontos de taxas e imposto de renda de 20%. Em um período de aproximadamente 728 dias, algo, né, que corresponde a 2 anos, você consegue ter uma rentabilidade bruta de 24% aproximadamente e uma rentabilidade líquida de 20,31%. E os R$10.000 que você investiu vão virar R$14.431, 20% de rentabilidade com um dos investimentos mais seguros e conservadores que a gente tem no mercado. Simplesmente basta você comprar e aguardar o tempo, né, e o ciclo de juros fazer esse trabalho por você. O que a gente precisa fazer agora, então, pessoal, é acompanhar mais de perto as taxas dos títulos públicos, principalmente do pré-fixado 2029 e também do IPCA 2035 e 2045, que são os títulos que são mais adequados para se fazer marcação a mercado, e acompanhar as taxas, igual eu estou fazendo aqui com os meus alunos do Mapa do Tesouro, um acompanhamento específico das taxas para a gente saber os melhores momentos de compra e os momentos, né, que não é momento adequado para você entrar nos títulos públicos. Aqui eu fiz com eles várias chamadas aqui, né, de momentos em que as taxas atingiram seu pico. Inclusive, pessoal, para cada análise, para cada relatório que eu fazia, né, de quando as taxas batiam recordes, aqui em julho a gente teve, né, alguns relatórios indicando esse fenômeno. Para cada aposta que eu fui fazendo uma aplicação em títulos do Tesouro Direto nessa carteira didática que eu monto com os alunos do Mapa do Tesouro, fazendo aportes fracionados, e com esses aportes fracionados a gente conseguiu pegar taxas incríveis aqui no título pré de 13,06, 13,23 e 13,5, mostrando para vocês na prática, então, aqui, ó, o fenômeno da marcação a mercado. Quando você pega uma taxa muito boa, taxas boas que ainda vão se repetir, e a gente consegue, né, ter uma rentabilidade acima do contratada. Para esse título aqui, eu consegui uma rentabilidade, uma taxa contratada de 13,5%, mas com uma rentabilidade que na realidade foi significativamente superior a essa. Em 22 dias eu tive uma rentabilidade de 9,14%,
sendo que eu tinha contratado uma rentabilidade anual de 13,5%, ou seja, em 22 dias eu tive mais que 50% da rentabilidade anual contratada investindo em títulos públicos com a observação de mercado, essa observação das taxas dos títulos públicos e do fenômeno de ciclo de elevação da taxa básica de juros. E então, se você ainda quer fazer marcação a mercado, ainda é momento de entrada nos títulos públicos, eu tenho certeza disso, ainda dá tempo de você comprar títulos com excelentes taxas para fazer marcação a mercado. Esse era o recadinho que eu tinha que dar hoje para vocês. E se você então quiser aprender as ferramentas certas para você conseguir fazer marcação a mercado de uma forma muito assertiva, venha acompanhar a sequência de aulas ao vivo que eu farei aqui no YouTube nos dias 7 e 8 de setembro. Espero ver vocês nessas aulas ao vivo. Clique no link que está aqui na descrição. E por hoje é isso. Até a próxima, pessoal!